Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal. Eu quero vos cumprimentar, meus amados, com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Entraremos no próximo domingo na lição de número 3. Estaremos estudando sobre Jó e a realidade de Satanás. Esse é o título da nossa próxima lição. Nós estamos neste trimestre aprendendo sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. São lições preciosas sobre a vida deste homem de Deus, conhecida pela sua persistência, paciência, fé e coragem de enfrentar os momentos difíceis, permanecendo com a sua integridade e a sua atitude justa e reta diante de Deus. Quero te convidar para não perder nenhuma dessas lições. Nós já gravamos as 2 primeiras lições, você pode buscar aí no nosso canal. Caso você queira voltar às lições anteriores, você tem toda a liberdade de ir lá e também pesquisar para se munir de mais informações ainda para poder ministrar a sua aula, meu querido professor. E nós estaremos aqui semanalmente trazendo para você este estudo para que você se prepare, para que você esteja cada vez mais apto para ensinar a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer a vocês que entraram neste canal, se inscreveram neste canal na última semana. Eu quero pedir a você também que, se você conhece algum professor ou aluno que ainda não conhece o nosso canal, que você divulgue para ele e diz do trabalho que nós estamos fazendo aqui, um trabalho simples, mas um trabalho que tem alcançado o nosso objetivo, que é expandir um pouco mais o conhecimento, munir o professor de mais informações, mostrar a importância de seguir à risca os tópicos da Escola Bíblica Dominical. Nós não somos favoráveis àquela aula que é afastada do conteúdo trazido pela nossa revista da CPAD. Então precisamos orientar os professores a seguir os objetivos, a seguir cada tópico. Por isso a nossa preocupação aqui em colocar na tela todas as divisões da lição para que vocês possam transmitir a lição conforme ela é editada pela CPAD. E é claro, temos algumas anotações que fazemos pessoais, temos sempre talvez alguma crítica a fazer, isso é normal, daquele que estuda a palavra do Senhor, mas a priori dê toda a importância ao conteúdo que está na revista, porque ele é preparado com muito cuidado para que nós, professores e pastores, estejamos transmitindo para as nossas igrejas. Vamos então, irmãos, fazer uma breve oração, que é um hábito nosso, porque entendemos que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito de Deus, nós precisamos dele toda vez que vamos usá-la. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez estar aqui neste canal para transmitir esta lição preciosa para os teus filhos. Nos dê inspiração, nos dê a tua graça, Senhor. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa lição. Nossa lição tem como texto áureo o que está escrito lá no livro de Jó, no primeiro capítulo, o versículo de número 6, que diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A nossa verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. É preciso entender que este ser, que nós vamos citar tanto o seu nome durante esta lição, ele é um ser real e não imaginário, e não alguém que foi criado pela mitologia, não. É real, ele realmente foi um ser criado por Deus, mas nós vamos aprender nessa lição e talvez em textos correlatos como este ser age para induzir o fiel ao mal, para fazê-lo pecar contra Deus, porque Satanás sempre vem para se opor a tudo aquilo que é de Deus.
A leitura bíblica em classe se encontra no próprio livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 a 12, e no capítulo 2, os versículos 4 e 5. Vamos ler para você, pausadamente, para que você possa nos acompanhar nesta lição. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão? Porventura tu não cercaste de sebe, ou seja, tu não cercaste de cuidados a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 4 e 5 dizem assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Prosseguindo então, amados irmãos, vamos mostrar aqui para vocês o nosso objetivo geral. Qual é o objetivo geral desta lição? É este: destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Então, o nosso objetivo é este: é mostrar que Satanás foi um ser criado e não é um ser autoexistente. Ele não age sem que Deus permita. A sua ação nunca vai se sobrepor à soberana vontade de Deus aqui na terra. Prosseguindo aqui, irmãos, vamos mostrar os nossos objetivos específicos que serão tratados a cada tópico. Primeiro, explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. Segundo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. E o último objetivo, sublinhar o ocaso do diabo, ou seja, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Né? Repetindo aqui, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Vamos então à parte que trata sobre uma interação com o professor, que é uma parte muito importante, que sempre tem um resumo que nós gostamos de mostrar para os irmãos, e nós resumimos ainda mais esta parte e colocamos assim para você. Temos aqui um alerta sobre a negação da existência do diabo e a supervalorização da sua ação maligna. Quanto ao primeiro caso, vemos que o livro de Jó apresenta a realidade da existência do nosso inimigo, um ser criado. Já no segundo caso, vemos que sua ação está submetida a Deus e é, por ele, limitada. Ou seja, devemos ter cuidado com os extremos, amados irmãos. Alguns chegam a dizer que Satanás não existe, que ele é um ser criado pela mitologia, pelos gregos, e que isso só surgiu depois, no Novo Testamento, que se fala do diabo, dos demônios, e alguns chegam a dizer que no Antigo Testamento Satanás nem aparece, mas a realidade é que ele existe sim, e nós percebemos a sua existência pelas obras que estão mostrando aí quem ele de fato é.
E por último, aliás, em segundo lugar, podemos dizer que não podemos também supervalorizar a sua ação. Devemos entender que Deus é superior, Deus é todo-poderoso. Há atributos que somente Deus tem. Isso o faz soberano. A onipresença, a onipotência, a onisciência e mais atributos que poderíamos citar aqui. Então, não podemos jamais aceitar a ideia de que existe a força do mal e a força do bem e elas estão em equilíbrio. Nada disso. Deus está acima de todos e acima de tudo, até mesmo do nosso inimigo. Introdução da nossa lição. O diabo existe, é real, todo o sofrimento de Jó foi causado pela ação dele. Assim, o livro de Jó mostra como ele pode interferir na vida humana. Esta lição apresenta questões relacionadas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. É claro, irmãos, que quando falamos de Satanás, obviamente nós precisamos recorrer a outros livros da Bíblia, porque a Bíblia não se preocupa tanto, irmãos, em mostrar a realidade de Satanás. Aliás, a Bíblia nem se preocupa em mostrar, por exemplo, provar a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa com isso, né? Porque os fatos são bem evidentes. Os fatos mostram as ações e as consequências mostram exatamente quem está por detrás de tanta atrocidade, de tanta malignidade, de tanta covardia. Hoje vivemos num tempo em que pessoas são tão más, são tão malignas mesmo, que não se contentam apenas de tirar a vida do outro, mas de cortar em pedaços. Coisa terrível, né? Maligna mesmo. E não há outra explicação a não ser a ação do nosso inimigo para poder humilhar tudo aquilo que é de Deus, ofender a Deus através da sua criatura, através até mesmo dos seus servos, que somos nós. Por isso, Satanás chegou a pedir para cirandar com Pedro. Ou seja, é o desejo dele de fazer arruaça na nossa vida, mas há poder no sangue e no nome de Jesus para nos proteger e nos livrar das suas ações. Muito bem, irmãos, indo para a nossa lição, tópico número 1. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Diz assim o primeiro item: um ser espiritual. O livro não apresenta a origem de Satanás, mas apresenta características da sua natureza, o que nos possibilita conhecê-lo melhor. Primeira coisa que nós aprendemos aí em Jó capítulo 1, no versículo 6, é que ele é um ser espiritual. Quando os anjos apresentaram-se diante de Deus, diz o versículo 6, que os anjos, os filhos de Deus aqui são os anjos, se apresentaram diante de Deus, veio também Satanás. Eu queria que você prestasse atenção nessa palavra. Veio também Satanás. Ou seja, ele não era dali, né? Não era local para ele ficar mais. Porém, Deus permitiu que ele fosse até a sua presença, né? Veio também Satanás. Alguns chegam a dizer que não era Satanás, que era só um anjo ou um ser espiritual, mas quando a palavra diz veio também, significa que ele não era, porque ali não é o lugar onde ele estava. E o texto sagrado vai mostrar exatamente isso quando o Senhor pergunta: de onde vens? Ou seja, ele não estava ali dentro daquele grupo de anjos e arcanjos que estavam ao redor do trono de Deus. Ele veio de rodear a terra e de passear por ela. Entretanto, o texto mostra-nos que ele é um ser espiritual. Estudamos sobre ele quando falamos sobre os anjos. Quem já fez algum seminário teológico sabe disso. Quando estudamos angelologia ou estudo acerca dos anjos, há uma parte da angelologia que trata exatamente da origem de Satanás, que trata das suas qualificações, que trata dos seus nomes, da sua ação desde o Éden e até a consumação dos séculos, quando ele vai ser definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre. Lá no livro de Apocalipse fala sobre isso. Então, para entender, né,
a demonologia, como alguns podem chamar, ou a doutrina a respeito do diabo e dos seus anjos, que com ele foram precipitados dos céus, assim nós aprendemos que ele era o quê? Um querubim ungido, pertencente a uma das mais elevadas classes angelicais. Na próxima tela falaremos mais sobre isso. E número 2, aqui embaixo tem uma enorme capacidade de locomoção, não é onipresente. Olha o que o texto fala de rodear a terra. Alguns chegavam a dizer anteriormente, eu me lembro disso, que Satanás, a única coisa que ele tinha é que ele era onipresente. Não. O que acontece é que ele não age sozinho, e quando ele age, ele tem hostes espirituais ao seu dispor, e eles agem de uma maneira tão intensa sobre a terra, que a ideia que nós temos é que ele está causando atrocidade em todo lugar, mas não é. Ele não é onipresente. Ele veio de rodear a terra porque ele é um ser criado e limitado. É o que nós vamos ver aqui agora no número 2, no item 2 do primeiro tópico. Um ser criado não é autoexistente, foi criado por Deus. Já diz em João capítulo 1, versículo 3 assim: todas as coisas foram feitas por ele, Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então todas as coisas, seres visíveis e invisíveis, foram criados por Deus. Então ele é uma criatura limitada, apesar do poder que possui. Não podemos negar o poder que ele tem. O que falamos na nossa introdução, antes da introdução, né? Naquela parte interagindo com o professor, é que não podemos supervalorizar a sua influência e o seu poder, mas também não podemos negar o poder que ele tem. Por isso, o homem sem Deus, ele acaba sendo escravo de Satanás. Só vencemos a Satanás quando estamos ao lado do Deus que é todo-poderoso, ao lado do Deus que nos dá autoridade sobre ele. Uma das coisas mais lindas no Evangelho, após o Senhor ter deixado a sua igreja aqui na terra, é que nós recebemos autoridade e poder para vencê-lo, para repreendê-lo. Isto é muito importante sabermos disso, porque às vezes a pessoa fica, mas o diabo... Não, meu querido irmão, você recebeu de Deus autoridade para repreendê-lo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A Bíblia nos mostra, você pode ler também em Marcos no capítulo 16, para poder confirmar ainda mais essa autoridade que temos. Estou aqui aproveitando, que estou falando sobre isso para mostrar a vocês esses versículos. Marcos 16, no versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Então nós recebemos autoridade sobre ele quando estamos sob a autoridade de Deus. Continuando aqui, em Jó não temos sua origem, que deve ser buscada em outros relatos bíblicos. Aliás, eu deixei para você aqui Ezequiel no capítulo 28, quando fala a respeito dele quando ainda era chamado Lúcifer. Lúcifer, segundo a nossa tela aí, é a estrela da manhã, ou que brilha, ou que traz a luz. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 a 18, diz assim, eu quero ler para você esse texto. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 a 18. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Este versículo nos mostra que ele realmente era aquele que tinha a luz das pedras. E também fala da grande influência dele, até os nossos dias nos louvores, quando fala:
tambores e pífaros, nós vemos que uma das grandes armadilhas, uma das grandes armas do diabo para destruir o ser humano tem sido as músicas de origem satânicas mesmo, que pessoas ouvindo certas letras logo após cometem suicídio. Enfim, o diabo trabalha, né, através das músicas que são geradas, podemos dizer assim, nas profundezas do inferno para a destruição de vidas. Por isso disse que Satanás tinha uma importância no coro angelical. Ele tinha uma importância como um regente, talvez, do coro angelical. Diz assim mais o texto sagrado, versículo 14: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Veja que o verbo aqui está no passado. E quando, irmãos, lemos aqui que estavas no Éden, lá no versículo 13, nos faz lembrar da antiga serpente. Ela estava lá no Éden, e ali nós vemos que realmente foi Satanás quem induziu a Eva e, consequentemente, Adão também acabou pecando contra Deus. Continuando aqui o nosso texto sagrado, versículo 15: Perfeito eras nos teus caminhos, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, eras perfeito, até que se achou iniquidade em ti. Essa parte é muito importante, irmãos, porque aqui fala até que se achou iniquidade em ti, depois vai falando de mais coisas aqui que talvez em um momento oportuno poderemos dissecar para os irmãos. Por exemplo, versículo 16, na multiplicação do teu comércio. Eu acho importante essa palavra comércio, porque isso vai nos lembrar de Tiro como uma grande cidade que tinha o seu comércio, e você sabe que a agitação das cidades, o comércio tende a muitas coisas enganosas, balança enganosa, preço enganoso, e faz com que o inimigo de nossas almas se esconda por detrás de coisas mentirosas, falsas, que são vendidas como verdadeiras e não são, como de valores e não são. Enfim, comércio, se encheu o teu interior de violência. Olha como Satanás é aquele que promove realmente a violência. E pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Olha o versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeu-se ou corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, como acabei de falar para vocês ainda há pouco, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Isso fala aqui do que vai acontecer futuramente quando Satanás for vencido definitivamente. E outro texto que nós sempre lemos para entender a origem de Satanás, apesar de o texto sagrado em Jó não falar sobre isso, é Isaías capítulo 14, e aí reforça-se a ideia do elevou-se o teu coração. A soberba entrou no coração de Lúcifer, e ele se tornou um adversário, que significa Satanás, e um caluniador, que significa a palavra diabo na Bíblia. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, ou seja, ó Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo,
Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. E Satanás realmente é aquele que quer colocar os seus súditos como cativos, como prisioneiros. Por isso, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus veio a essa terra, ele veio para desfazer as obras do diabo. Prosseguindo então, irmãos, a nossa lição, item número 3 do primeiro tópico ainda, um ser dotado de personalidade. Ele fala, possui capacidade argumentativa, ele argumentou com Deus. O mesmo aconteceu na tentação de Cristo, onde ele argumentou, dialogou com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele tem personalidade, fala, ele examina, ele sonda as nossas vidas. Diz aqui a nossa lição, ele demonstrou possuir conhecimento, ele sabia da vida de Jó. Paulo falou que seus ardis, a palavra ardis significa artimanha ou astúcia, não podem ser ignorados, o que comprova ser ele a antiga serpente. Então não podemos ignorar os seus ardis. Ele usou de conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Repetindo, ele usou de conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Vamos então ao tópico número 2 na nossa lição, que é o seguinte, o livro de Jó e as obras de Satanás. Primeira coisa que vemos aí é dor e sofrimento. Satanás impõe ao patriarca Jó um sofrimento sem precedente. Que nós temos ali, irmãos? Na lição anterior nós falamos sobre os bens de Jó. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Agora, momento em que Satanás tem permissão para agir sobre Jó, olha o que acontece. Vem a perda desses bens do servo do Senhor. Bois e jumentas, os sabeus tomaram. Ovelhas, fogo caiu do céu sobre elas. Camelos, os caldeus roubaram. Seus filhos, houve a perda dos seus filhos, porque veio um vento do deserto, destruiu a casa do primogênito no qual eles estavam. E por último, uma doença terrível o levou ao isolamento. O diabo tem prazer em causar dor, sofrimento, aflição. Ele tem prazer e ele debocha disso. Quando ele chegou diante do Senhor, toca nele e verás que ele vai blasfemar de ti. Era a intenção dele como ser que quer realmente o mal do servo do Senhor. Indo para o segundo item do segundo tópico. Satanás acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada pelo interesse. Ele diz, né? Você cerca-o de bens, por isso ele é fiel. A pergunta do Senhor foi esta: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal? A resposta dele: porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura não o cercaste de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? Ou seja, sabe por que Jó é fiel? Deus. Porque você o cerca de bênçãos. Toca no que ele tem e verás que blasfemará de ti. Olha a intenção dele. É fazer com que o servo do Senhor blasfeme contra Deus. E aí nós colocamos aqui para você o seguinte, irmãos. O livro de Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Ele vem sempre nos acusar. Mas eu trago para você Romanos capítulo 8, versículo 33, que diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Portanto, Deus foi quem
justificou a Jó. Quando ele ordena ou autoriza a Satanás tocar no seu servo, ele faz isso porque ele conhecia o seu servo e sabia que o seu servo era justo, não por causa dos bens que tinha, mas porque temia e servia ao Senhor de coração, sem olhar apenas para os bens que possuía. Muito bem, prosseguindo aqui, segundo tópico ainda, terceiro item, tentar. Ele age de forma a nos induzir ao mal. Olha, irmãos, em Mateus 4, 3 e 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz-nos que ele é chamado de tentador. E aí eu lembro a você que Tiago 1,13 diz que Deus a ninguém tenta. Porém, Deus permite que sejamos tentados. Deus permite que sejamos provocados. Incitar e tentar para o mal é uma característica do diabo, diz a nossa lição. Alguém pode pensar assim, mas por que Deus permite que Satanás nos tente? Isto é porque através da tentação nós aprendemos a usar as nossas armas contra ele. Nós precisamos usar as nossas armas espirituais. Quando somos tentados, nós aprendemos a dar valor à palavra de Deus, porque a palavra de Deus no nosso coração nos faz resistir às investidas de Satanás. Nós aprendemos a valorizar a oração, porque a oração nos faz ficar cada vez mais próximos de Deus. Então, ninguém pode dizer que de Deus é tentado, mas quando somos tentados, isto é para que sejamos experimentados, para que sejamos habilitados no combate contra o nosso inimigo. Prosseguindo então, vamos para o último tópico da nossa lição, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. O que é que o comentarista quis dizer com o ocaso de Satanás? Ele quis dizer que realmente o intento de Satanás não teve sucesso, né? Fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, ele não conseguiu. Olha que o texto sagrado não cita mais Satanás no livro de Jó, mostra-o apenas nos 2 primeiros capítulos deste livro. Vamos ler então o que está na nossa tela. Nota-se que ele não é mais citado e que não conseguiu o seu intento, fazer Jó blasfemar contra Deus. Eu quero ler para você isso que está na tela, que está lá em Jó capítulo 1, versículo 1. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Eu queria destacar aqui, poderia até colocar sublinhado ou em negrito, a palavra blasfema, lá no primeiro versículo, e blasfema no último versículo. Esta era a intenção, que Jó blasfemasse contra Deus. Mas aí, irmãos, olha o que nós temos na nossa lição. Diante dos planos de Deus, os planos do inimigo sempre serão frustrados. Mas note, nossa participação neste combate. Note nossa participação nesse combate. Nós temos uma participação importante nesse combate. Eu chego a dizer que parecia até um grande cenário, um grande palco, onde Deus estava olhando o seu servo Jó, atuando e observando a sua prática no dia a dia. E ele chega para Satanás e diz, olha lá meu servo, ele é temente a mim, ele não vai blasfemar contra mim. Mas Satanás, mesmo sabendo disso, ele provocou, ele intentou, mas ele não teve sucesso na sua investida. Jó e o testemunho de Deus é o último item do último tópico da nossa lição. O livro começa traumático, mas termina apoteótico. Apesar da dura provação, Deus não abandonou Jó e no momento certo foi gracioso para com ele, iniciando sua resposta em Jó capítulo 38, versículo 1. E ao terminar, deu testemunho de Jó diante de seus amigos. Eu chamo a atenção do querido professor e aluno para Jó capítulo 42, no versículo 7 e versículo 8. Eu quero ler para você esse texto.
nós já estamos encerrando o nosso resumo. Diz assim, Jó capítulo 42, versículo 7 e versículo 8. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Como o meu servo Jó. Depois, versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vocês, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Esses 2 versículos terminam com essa expressão, o que era reto, como o meu servo Jó. Então, meu querido irmão, terminando aqui já nosso resumo, veja que o Senhor deu testemunho de Jó após a aprovação. E ele chamou-o de meu servo. Esta expressão é muito bonita. Isso nos faz lembrar quando, na ocasião da chamada de Josué, quando o Senhor se refere a Moisés como o meu servo Moisés. Deus sempre trata os seus, apesar de ser servo de Deus, temente a ele, fiel, reto, desviava-se do mal, como um servo. Ele estava aqui na terra e era apenas um servo. Mas este servo, chamado Jó, se tornou um exemplo para aquela e para a nossa geração. Então, a despeito de tudo o que lhe aconteceu, Deus deu testemunho dele. A conclusão da nossa lição é a seguinte: apesar de ser um livro classificado como poético, temos nele a presença real de Satanás na sua parte em prosa, ou seja, nos 2 primeiros capítulos. Aprendemos sobre a sua natureza, sua personalidade e suas obras relatadas neste livro. É claro, irmão, que nós não vamos aqui expandir o assunto para outros livros da Bíblia, porque não é esse o objetivo. Nós temos um objetivo nessa lição e temos que cumpri-lo. Somente recorrendo a outros livros entenderemos sobre sua origem e sua atuação até ser definitivamente lançado no lago de fogo e enxofre. O maligno não tocou em Jó como queria, ou seja, de modo a fazer com que ele blasfemasse contra Deus, mas apenas da forma como Deus permitiu. Houve um limite. E até hoje, meus amados irmãos, nada o inimigo de nossas almas faz que fuja, que não esteja no controle do nosso Deus. Somos ensinados, diz aqui o nosso resumo, a resistir às suas artimanhas, mas devemos descansar em Deus quando o mal nos vier, porque muitas vezes não sabemos o propósito do nosso sofrimento. Isso é uma realidade que eu escrevi aqui para você, meu querido professor. Nós não sabemos o propósito daquilo que está nos acontecendo. Muitas vezes só entenderemos depois, ou talvez nem entenderemos. Mas o que importa? Nós aprendemos na semana passada que melhor do que entender Deus é experimentá-lo e conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus confiava em Jó e o recompensou em dobro pela sua atitude diante das perdas. Diante das perdas que teve, nós apresentamos aqui a perda dos bens, a perda dos filhos e a perda também da saúde. Que estejamos sempre sob as suas poderosas mãos, pois nunca permitirá provação maior do que possamos suportar. Esta é uma palavra muito importante para o encerramento desta lição. Deus não permitirá que soframos mais do que possamos suportar. Muito bem, meus amados irmãos, encerro esta lição convidando você para a próxima lição, quando estudaremos sobre o drama de Jó, a lição de número 4 deste maravilhoso trimestre. Eu quero encerrar aqui agradecendo a você que assistiu-nos até este momento e mais uma vez solicitar que você que assistiu esta lição se inscreva no nosso canal. Estamos buscando
aprimorar cada vez mais e trazer para vocês um conteúdo cada vez mais conciso, resumido, porque eu sei que muitas vezes o tempo nos foge para pararmos e ouvirmos com mais cautela se a lição se estender muito no seu horário aqui. Então estamos tentando resumir cada vez mais e trazer para vocês subsídios, trazer para vocês caminhos para a reflexão em sala de aula e para a sua atuação diante da sua classe. Eu quero me despedir de você, deixando aqui o abraço meu e de toda a minha família, a minha esposa irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia. Também um abraço do meu pastor presidente, o pastor Samuel da Silva. E também desejar a você que no próximo domingo você tenha uma ótima escola dominical. Estude, leia os versículos da lição, esteja pronto para cooperar com o seu professor, para participar ativamente da aula. A aula precisa ser participativa e você só deve participar se você realmente estudar a palavra do Senhor, se você estudar a lição e levar para a classe ideias e contribuições para que o ensino seja eficaz. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.